Ao longo da minha vida, algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheci tiravam notas baixas na escola, o que pode parecer uma contradição, mas como vocês vão entender nesse vídeo, é exatamente o contrário. Porque não só isso, as pessoas na minha escola de ensino médio, ensino fundamental, que eram os melhores alunos, bom, muitos deles não conseguiram muita coisa na vida e, para ser bem honesto, eu não acho que eles eram tão inteligentes assim. O que, novamente, pode parecer uma contradição, mas isso é porque no mundo em que nós vivemos, notas na escola tendem a ser vistas como um reflexo da nossa capacidade intelectual, criatividade e desempenho cognitivo de forma geral. O que pode parecer algo óbvio, mas não é, e na minha opinião é um grande erro. Por quê? Bom, eu vou dar primeiramente o meu próprio exemplo, tentando ser não prepotente nem arrogante, mas simplesmente honesto, descrevendo o que aconteceu ao longo da minha vida. Até o 7º ano, eu tirava notas bem medíocres, eu vou colocar dessa forma. Tirava notas vermelhas, 4,5, 3, 5. Nunca repeti de ano, porque para mim seria gastar ainda mais tempo num lugar que eu detestava. Mas até o 7º ano, eu acho que eu nunca tirei uma nota maior que 6, 6,5. E a razão não era por uma dificuldade, pelo contrário, eu só não achava uma razão para me dedicar aos estudos. Por que exatamente eu ia gastar meu tempo decorando um monte de coisa que eu não me interessava, que não teria nenhuma utilidade na minha vida? Ao contrário, eu gostava, por exemplo, de computadores. E aos 12 anos eu comecei a programar, algo que quase 10 anos depois mudou completamente a minha vida. E hoje eu consegui muita coisa graças a esse interesse, mas como que exatamente decorar um monte de fórmula de matemática iria mudar a minha vida? Eu não conseguia enxergar, não tinha uma razão que me motivava a ir além. E, ironicamente, naquela época, muitas professoras achavam que eu era realmente abaixo da média. Inclusive, até recomendaram aos meus pais que eu fizesse exames psicológicos para determinar se eu tinha realmente alguma dificuldade cognitiva. Eu já mencionei anteriormente em outros vídeos que eu tenho autismo e eu fui diagnosticado ainda quando criança. É uma manifestação leve, mas por conta disso, eu acabei fazendo testes de QI, de inteligência. Eu não vou falar o resultado exato porque talvez algumas pessoas interpretassem de forma errada. Não quero me colocar como o gênio que se acha uma pessoa melhor que as outras, mas pelos testes de QI, o meu resultado indicava que eu estava no mínimo acima da média, eu vou colocar dessa forma. Então, como exatamente poderiam existir pessoas com um QI alto, com uma capacidade intelectual no mínimo acima da média, tirando notas baixas? A minha razão, que eu sempre vou falar para todos vocês, é que eu nunca consegui enxergar uma razão naquilo. Em decorar fórmulas, em decorar os nomes dos rios da Europa quando eu tinha lá meus 12 anos de idade. Hoje em dia talvez eu encontre uma razão para isso, mas naquela época simplesmente não existia. E ironicamente, quando eu estava no 8º ano, a coisa começou a mudar, porque eu comecei a enxergar uma razão para estudar e tirar notas boas. Meu pai chegou para mim de uma forma bem séria e disse: "Meu filho, eu sei que você não tira 10 nas provas porque você não quer, porque você não enxerga uma razão para isso. Então ele me disse: meu filho, você vai ter que estudar, porque você nasceu infelizmente numa família pobre. Se você não passar num bom vestibular para uma ótima faculdade e com isso conseguir um emprego, vai ser bem difícil. Não vai ser impossível de você conseguir uma boa vida, mas estudando pelo ensino fundamental e médio da forma tradicional, isso vai te dar uma maior chance no futuro de conseguir ter uma boa vida, de ter um sucesso profissional." E eu
não concordava exatamente com ele, mas respeitei o que ele estava me dizendo. E no 8º ano, eu comecei a estudar um pouquinho, comecei a levar um pouquinho mais a sério, e com isso, minhas notas mudaram drasticamente. Eu fui de um aluno medíocre para um dos melhores do ano, e o melhor da minha sala. Com isso, eu comecei a me motivar, eu queria passar nos melhores vestibulares no 3º ano do ensino médio, consegui fazer isso, consegui inclusive sair do Brasil, mas só porque eu enxergava uma razão. Eu queria, no fundo, um dia me formar numa ótima universidade para de lá ir trabalhar numa ótima empresa, se tornar, quem sabe, num grande empreendedor ou algo do tipo. Eu, olhando para trás hoje, que já estou mais velho, adulto, eu acho que me ajudou um pouco a ter disciplina, começar a estudar um pouco mais sério e passar nas provas e vestibulares, mas se eu for ver o que deu realmente certo na minha vida, não foi por conta dessas provas. E eu acho que muita gente tira notas baixas, mesmo sendo inteligentes, porque elas não acham uma razão para estudar como loucas. E o nosso sistema educacional só sabe valorizar essencialmente isso, as notas. Porque se não for pelas notas que você recebe, como exatamente vão saber que você é, entre aspas, inteligente? Mas vocês devem enxergar dessa forma. Enxerguem como uma falha do sistema, que é completamente incapaz de valorizar as pessoas pelo que elas realmente são. E pelo contrário, tente melhorar si próprio da forma como for necessária para você. Então, se você se acha burro porque tira notas baixas, bom, não se julgue por isso. Se julgue pela sua incapacidade de entender um livro, por exemplo, de você ler um texto e compreender o que está lá. Se julgue burro se você não consegue o que você quer na tua vida. Eu acho que é uma forma mais inteligente de olhar para as coisas, porque notas, no fundo, dizem muito pouco sobre uma pessoa. E eu garanto que depois do ensino médio é uma das coisas que menos importam. Eu vejo até hoje alguns garotos que se vangloriam de que lá no ensino médio eu tirava 10 em tudo. Tá, mas como exatamente isso mudou a tua vida? Alguns até hoje estão no mesmo lugar, levantando o mesmo troféu de que eram ótimos alunos. Bom, no ensino médio eu era um desses, mas isso não mudou em nada a minha vida. O que muda a sua vida é o verdadeiro conhecimento, e esse conhecimento de verdade, ele não tá numa nota, ele não tá numa aula de ensino médio. Às vezes ele tá na vida, no cotidiano, no conselho que você recebe de um avô, de um pai, de um professor de academia, nem necessariamente de geografia ou de filosofia. O verdadeiro conhecimento, aquele que nos permite enxergar a verdade, é isso que, pelo menos para mim, mudou a minha vida. Mas enfim, só foi a minha experiência. Às vezes, notas são uma medida da capacidade intelectual das pessoas, mas, na minha opinião, isso não é verdade. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.